quando o choro vira rotina. No começo, o choro parece apenas mais um ajuste da vida nova. Um som que chega, passa, volta, mas aos poucos, ele começa a se repetir com uma frequência que cansa. Não é um choro de fome evidente. Não é cólica clara. Não é sono que se resolve fácil. É um choro que aparece várias vezes ao dia, acompanhado de um corpo tenso, rosto vermelho. O bebê parece irritado com o mundo e a mãe começa a se perguntar, em silêncio, onde está errando. Ela já tentou tudo o que ouviu dizer. Mudou o horário do banho, ajustou a rotina, fez silêncio absoluto. Depois tentou estímulo, colocou para dormir mais cedo, depois mais tarde. Cada tentativa nasce da esperança de que, dessa vez funcione, mas o choro volta, e com ele, a exaustão, o tipo de cansaço que não é só físico, mas emocional, a sensação de estar sempre atrasada em relação às necessidades do próprio bebê. Em muitos casos, ninguém diz isso em voz alta, mas a irritação constante do bebê começa a afetar a confiança da mãe. Ela passa a se observar o tempo todo, questiona cada decisão, se sente culpada por não conseguir acalmar, e no fundo, começa a acreditar que aquele choro é um sinal de que algo está errado com o bebê ou com ela. Se essa história está te tocando, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo e que horas são aí. O que quase ninguém explica é que, antes de ser um problema, a irritação frequente costuma ser um pedido de leitura, um sinal de que algo no ritmo diário não está alinhado com o tempo interno do bebê. Porque, diferente dos adultos, ele ainda não se adapta ao relógio. Ele responde ao próprio corpo, aos ciclos naturais de sono, vigília, estímulo e pausa. Quando esse ritmo interno é ignorado mesmo sem intenção, o bebê acumula cansaço. E o cansaço no bebê raramente aparece como sono tranquilo. Ele aparece como irritação, como dificuldade de relaxar, como choro sem causa óbvia. Não porque a mãe fez algo errado, mas porque ninguém ensinou a observar esses sinais antes que o limite seja ultrapassado. É aqui que muitas histórias começam a mudar. Não com fórmulas prontas, nem com regras rígidas, mas com um novo olhar. Um olhar que sai da tentativa de consertar o bebê e passa para a compreensão do ritmo dele. Porque, quando o choro vira rotina, o que o bebê mais precisa não é de mais esforço, é de mais leitura. E entender isso é o primeiro passo para transformar irritação em calma, pouco a pouco, tentando ajustar o bebê ao relógio. Depois de alguns dias, às vezes semanas, de choro frequente, a mãe começa a buscar respostas fora, conversa com outras mães e assiste vídeos, lê orientações prontas, e quase todas apontam para o mesmo lugar: horários. Durma na hora certa. É importante mamar a cada tanto tempo, brincar, estimular, cansar, criar uma rotina boa. O problema é que quando essa rotina não funciona, a frustração cresce ainda mais. Ela olha para o relógio com mais atenção do que olha para o bebê. Conta minutos de vigília, ajusta o dia como quem tenta encaixar peças que não foram feitas para aquele formato. E quando o bebê não responde como esperado, o sentimento que aparece é de falha, como se estivesse aplicando algo errado, como se o bebê fosse resistente, difícil, irritado demais. Mas o que raramente é dito é que muitas dessas rotinas partem de um pressuposto silencioso, que todos os bebês funcionam no mesmo ritmo, que basta seguir um modelo para que o corpo do bebê se adapte. Só que o relógio é externo, o bebê vive no tempo interno, e quando esses dois tempos entram em conflito, o corpo dele reage. Um bebê que é colocado para dormir antes de estar pronto pode chorar. Um bebê que passa do próprio limite de vigília também. Um bebê estimulado além do que consegue processar não relaxa, se defende. E essa defesa aparece como irritação, não porque a rotina é errada, mas porque ela não conversa com aquele bebê específico. Aos poucos, a mãe percebe que está sempre tentando corrigir o comportamento do bebê, quando talvez o ajuste precise acontecer no ambiente e na expectativa. O relógio continua andando, as orientações continuam existindo, mas algo começa a fazer ruído. Por quê? Mesmo fazendo tudo certo, o bebê segue desconfortável. Essa pergunta costuma marcar um ponto importante da jornada, porque ela abre espaço para uma mudança de perspectiva. Em vez de tentar encaixar o bebê em horários prontos, surge a possibilidade de observar o que o corpo dele já está dizendo. Não como desobediência, nem como manha, mas como comunicação. Quando o bebê é forçado, ainda que de forma bem intencionada, a seguir um ritmo que não é o dele, o corpo entra em alerta. E um corpo em alerta não descansa, não relaxa, não se acalma. Ele reage, e reage do único jeito que sabe. Entender isso
não é desistir da rotina, é amadurecer a forma de construí-la. Porque antes de existir um horário no relógio, existe um ritmo no corpo. E é ele que precisa ser ouvido primeiro, entendendo o biorritmo do bebê. Quando se fala em biorritmo, muita gente imagina algo complexo, técnico, distante da realidade da casa. Mas no bebê, o biorritmo é simples e ao mesmo tempo profundo. É o ritmo natural que organiza o corpo dele ao longo do dia. Momentos de despertar, de interesse, de cansaço, de necessidade de pausa. Não é algo que se ensina, é algo que já existe e se manifesta o tempo todo. O bebê não sabe olhar para o relógio. Ele responde ao próprio sistema nervoso. Quando está descansado, o corpo fica mais solto. Os movimentos são amplos, o olhar se sustenta. Quando começa a cansar, tudo muda aos poucos. O corpo enrijece. Os estímulos começam a incomodar. O que antes era curiosidade vira desconforto. Esse intervalo entre estar bem e a irritação é o espaço onde o biorritmo se revela. O problema é que esse intervalo costuma ser curto e, se não é percebido, o bebê rapidamente ultrapassa o próprio limite. Diferente do adulto, ele não relaxa quando está muito cansado. Ele se desorganiza. O sistema nervoso entra em alerta. O corpo perde a capacidade de se acalmar sozinho. E o choro aparece como consequência, não como causa. Cada bebê tem um ritmo. Alguns toleram mais estímulos, outros precisam de pausas frequentes. Alguns mostram sinais cedo, outros acumulam até não aguentar mais. O biorritmo não é uma regra fixa, é uma conversa contínua entre o corpo do bebê e o ambiente ao redor. Quando essa conversa é interrompida por excesso de estímulo, longos períodos acordado ou tentativas de segurar mais um pouco, o corpo responde com irritação. Entender o biorritmo é perceber que o bebê não está sendo difícil. Ele está tentando se regular com as ferramentas que tem, e quando não consegue, pede ajuda. Não com palavras, mas com sinais físicos e comportamentais. Quanto mais cedo esses sinais são reconhecidos, menos intenso o choro precisa ser. Essa compreensão costuma trazer um alívio silencioso para a mãe, porque desloca a culpa. O foco deixa de ser o que eu fiz de errado e passa a ser o que o corpo dele está me mostrando agora. O cuidado muda de lugar, sai da tentativa de controlar o tempo e entra na leitura do ritmo. O biorritmo não elimina a rotina, ele dá base para que ela exista de forma mais gentil. Uma rotina construída sobre o ritmo do bebê tende a ser mais previsível, mais calma e menos desgastante, porque respeita o tempo interno antes de impor o tempo externo. E é a partir dessa escuta que os sinais começam a fazer sentido. Antes do choro intenso existir, o corpo do bebê quase sempre avisa. O problema é que esses avisos são silenciosos, rápidos e fáceis de confundir com manha ou energia acumulada. Quando passam despercebidos, o bebê atravessa o próprio limite. E depois desse ponto, acalmar não é simples porque o corpo já entrou em alerta. Um dos primeiros sinais costuma estar no olhar. O bebê que antes observava tudo, começa a desviar o foco. O olhar perde sustentação. Às vezes fica vidrado em um ponto só. Outras vezes parece fugir do ambiente. É o sistema nervoso pedindo menos estímulo. Quando isso não é percebido, o corpo tenta se proteger de outra forma. As mãos também falam. Dedos que estavam abertos começam a se fechar. Os braços ficam mais rígidos. O corpo se estica ou se contrai com mais força. Pequenos movimentos repetitivos surgem. Nada disso é aleatório. São tentativas de autorregulação. O bebê ainda não sabe relaxar conscientemente. Ele reage como pode. Outro sinal comum é a mudança no som. Antes do choro forte, surgem resmungos, pequenos gemidos, um tipo de vocalização diferente. Não é dor, não é fome imediata, é desconforto. Um pedido de pausa. Muitos bebês passam por essa fase rapidamente e se ninguém responde a tempo, o choro explode. O ambiente tem um papel enorme aqui. Luz forte, vozes sobrepostas, troca constante de colo, estímulos visuais intensos. Tudo isso pode acelerar a sobrecarga. Um bebê cansado não precisa de distração, precisa de previsibilidade, de menos de silêncio emocional. Quando esses sinais são ignorados repetidamente, o corpo aprende a pular etapas. Em vez de avisar, ele já reage. O bebê passa a chorar do nada. Mas não é do nada. É de um acúmulo que ninguém viu. E isso reforça a ideia de que ele é irritadiço, quando na verdade ele só perdeu a chance de se organizar antes. Aprender a ler esses sinais muda completamente a dinâmica do dia, porque permite intervir antes do limite. Às vezes, tudo o que o bebê precisa é de colo em um ambiente mais calmo, ou de ser deitado antes que o cansaço vire tensão. Pequenos ajustes, feitos no tempo certo,
evitam grandes crises depois. Esse tipo de leitura não nasce pronta, ela se constrói na observação diária, sem pressa, sem cobrança de perfeição. Quanto mais a mãe confia na própria percepção, menos depende de regras externas. E mais o bebê se sente seguro para existir no próprio ritmo. Quando o choro deixa de ser surpresa, ele também deixa de ser rotina. Quando o ritmo encontra o cuidado, a mudança raramente acontece de uma vez. Não existe um dia em que o bebê simplesmente acorda calmo e tudo se resolve. O que acontece é mais sutil. O choro começa a diminuir de intensidade. As crises ficam menos frequentes. Entre um desconforto e outro, surgem pequenos intervalos de tranquilidade que antes não existiam. E esses intervalos dizem muito. Quando o ritmo do bebê começa a ser respeitado, o corpo responde. Ele passa a confiar mais no ambiente. O sistema nervoso não precisa ficar em alerta o tempo todo. O sono, mesmo que ainda fragmentado, se torna mais profundo. O despertar é menos brusco. A irritação deixa de ser constante e passa a ser pontual, ligada a necessidades reais. A mãe também muda. Ela deixa de antecipar o choro com ansiedade, passa a observar mais e reagir menos no impulso. O cuidado se torna mais intuitivo, menos guiado por tentativas desesperadas de acerto. Não porque agora ela aprendeu tudo, mas porque começou a escutar melhor. E essa escuta cria segurança dos dois lados. O ambiente acompanha essa transformação. Menos estímulo quando o bebê está cansado, mais previsibilidade nos momentos de descanso. Menos cobrança por horários perfeitos, mais atenção ao corpo real que está ali os dash, evoluindo e se aprimorando. O cuidado deixa de ser rígido e passa a ser responsivo. É importante dizer que isso não elimina dias difíceis, eles continuam existindo. O bebê cresce, muda, atravessa fases, mas a forma de lidar com essas fases se transforma. O choro deixa de ser um mistério ameaçador e passa a ser uma informação, algo que pode ser acolhido antes de virar exaustão. Quando o ritmo encontra o cuidado, o bebê não vira outro, ele continua sendo quem é. A diferença é que agora ele é visto, e um bebê que se sente visto precisa gritar menos. Ele encontra espaço para se organizar, para relaxar e recarregar as energias, para existir com mais calma dentro do próprio corpo. Essa transformação não é espetacular, ela é silenciosa, mas é justamente por isso que ela sustenta, porque nasce do respeito ao tempo do bebê e do alívio de uma mãe que já não se sente em constante atraso. Talvez o maior alívio dessa jornada não seja ver o bebê mais calmo, mas perceber que a irritação nunca foi um defeito, nem do bebê, nem da mãe. Ela foi um sinal, um pedido de leitura em um mundo que insiste em acelerar processos que ainda estão se formando. Quando se entende o biorritmo, algo muda internamente. A pressa diminui, a comparação perde força, o cuidado ganha presença. O bebê não precisa mais se encaixar em expectativas externas para ser considerado bom. Ele pode ser apenas um bebê, vivendo no tempo que o corpo dele permite. Para muitas mães, essa compreensão chega junto com uma sensação nova, confiança. Não aquela confiança barulhenta, cheia de certezas, mas uma confiança tranquila, a de quem observa, ajusta, erra, corrige e segue, sem culpa excessiva, sem a sensação constante de estar falhando. O choro não desaparece completamente. Ele faz parte do desenvolvimento, mas ele muda de lugar, deixa de ser ruído e passa a ser linguagem. E quando a linguagem é compreendida, o vínculo se fortalece, o cuidado flui, o dia pesa menos. Se existe algo a guardar dessa história, é isso. O bebê não precisa de mais esforço, ele precisa de mais escuta. E a mãe não precisa de mais regras, precisa de mais permissão para confiar na própria leitura. Porque no fim, acalmar o bebê não é sobre controlar o ritmo, é sobre caminhar junto com ele, no tempo que o corpo pede, um dia de cada vez.